Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima, recebe a todos para a solenidade de abertura do período letivo 2017.1. Em meio a todo esse contexto da grave instabilidade política vivida pelo nosso país atualmente, não podemos perder de vista os anseios depositados pelos alunos que ingressam nesta instituição de ensino superior. Em verdade, todos nós precisamos de sonhos e, além disso, de esforço e coragem para realizá-los. Não devemos permitir que momentos de crise, como a que vivemos, acabem nos desanimando, a ponto de impedir a realização de nossos sonhos. A Universidade Federal do Vale do São Francisco foi instituída por lei e incumbida das funções de promoção e coordenação do ensino, subsídio às pesquisas e estímulo e condução da extensão, contribuindo para a formação acadêmica dos alunos, no intuito de formar cidadãos cônscios de suas responsabilidades sociais perante a República Federativa do Brasil. Eis a razão da existência desta universidade: os alunos, a quem devemos respeito e com quem mantemos o compromisso de garantir a formação acadêmica, o desenvolvimento de pesquisas e a condução da extensão, a realização do seu sonho. Para compor a mesa de honra, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima. A pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professora doutora Mônica Aparecida Tomé Pereira. O coordenador do colegiado acadêmico do curso de Engenharia de Produção, representando todos os coordenadores de cursos da Univasf, o professor Francisco Alves Pinheiro. Convidamos ainda o palestrante desta noite, o professor doutor Elinando Pequeno de Oliveira, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Nós agradecemos a presença de todos os alunos veteranos e dos ingressantes, dos professores, técnico-administrativos, pesquisadores e demais convidados. Convidamos o magnífico reitor da Univasf, o professor doutor Julianelli Tolentino de Lima, para dar as boas-vindas a todos e fazer a abertura oficial desta cerimônia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Declaro aberto o semestre 2017.1 da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Gentilmente convidamos aqueles que assim o puderem a se colocarem de pé para respeitosamente acompanharem a execução do hino nacional brasileiro.
Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do vice-reitor da Univasf, professor Télio Nobre Leite. Dando continuidade, anunciamos as falas dos componentes da mesa. Representando todos os coordenadores de cursos da Universidade Federal do Vale do São Francisco, convidamos o coordenador do colegiado acadêmico do curso de Engenharia de Produção, o professor Francisco Alves Pinheiro, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso magnífico reitor, professor Julianelli. Agradecer a presença de todos os que aqui vieram para esta cerimônia que simboliza o início de mais uma jornada, né? Aqueles que já estão embarcados e que tiveram uma breve parada para reabastecimento, espero que estejam retornando com suas baterias recarregadas, e aqueles que nós chamamos de calouros, aqueles que aqui estão chegando, sejam muito bem-vindos a esta grande jornada. Certamente que vocês não vislumbram o destino ainda. Em muitos dos cursos não têm ideia nem do que, muitas vezes, do que se trata, uma noção clara da viagem. É uma longa viagem, com muitos desafios, mas vocês não estão sós. As coordenações dos cursos da Univasf são sempre o local, o primeiro local onde vocês devem buscar apoio para as dúvidas, para resolver os problemas que porventura encontrem no percurso. As coordenações funcionam como o primeiro espaço para as vossas demandas, principalmente nos aspectos acadêmicos, e assim usufruam. Estamos sempre lá à disposição para fazer o melhor por cada um e pelo curso como um todo. Agradeço mais uma vez a presença de todos e que tenhamos um semestre 2017-1 de muito proveito para todos. Obrigado. Convidamos a pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professora doutora Mônica Aparecida Tomé Pereira, para fazer o uso da palavra. Bom, boa noite a todos e todas. É com imensa alegria que eu cumprimento a mesa aqui na pessoa do professor Elinando e todos os demais. Agradeço imensamente a presença de vocês, os que estão chegando, os que vão chegar um pouquinho mais tarde. Essa cerimônia é algo bastante simbólico, mas eu acredito que seja bastante importante, porque, de fato, assim como o professor Francisco falou, é o início de uma outra jornada, né? Para aqueles que já estavam, de fato, espero que tenham recarregado, né, as energias, os veteranos estão aí, os que estão ingressando agora, que venham com toda a energia que a gente, de fato, vai tentar buscar, de modo que a gente consiga dar conta de toda a expectativa que vocês buscam, enfim, com relação ao ensino público de qualidade, que é o que a gente tem aqui a oferecer. Eu não vou me estender muito, né? Depois, mais tarde, lá fora, a gente pode conversar um pouco mais, com relação até às funções de alguns setores da Pró-Reitoria de Ensino, das demais pró-reitorias. Gostaria só de informar vocês que, após a palestra, também tem algumas empresas júniores lá fora, diversos veteranos. Para aqueles que são calouros, eu acredito que seja um momento bastante interessante de interação.
Assim também com relação aos professores que estão presentes, aos técnicos administrativos e ao corpo terceirizado, que proporcionou a gente poder fazer esse evento, e espero que tenhamos outros com um público cada vez maior. Obrigada e boa noite a todos. Para finalizarmos os pronunciamentos, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que eu participo dessa cerimônia de abertura do semestre letivo 2017-1, e quero agradecer aqui a organização pela nossa pró-reitora de ensino, a professora Mônica Tomé, em nome da qual saúdo o professor Francisco Pinheiro, representando todos os coordenadores de cursos da nossa instituição, e quero agradecer aqui já antecipadamente a presença do professor Elinando Oliveira, que é um dos nossos maiores pesquisadores e um exemplo a ser seguido enquanto estudante, que eu sei um pouco da história dele, e também como professor de graduação e de pós-graduação. E é exatamente observando esse cenário, eu escrevi um pequeno texto para não me delongar bastante, até porque hoje a vedete da noite vai ser exatamente o professor Elinando e a palestra que ele vai proferir para todos vocês, especialmente para os ingressantes, para os calouros. Eu gostaria de colocar que, mesmo distante e diante das grandes dificuldades que nós temos enfrentado, e não é diferente aqui na nossa instituição, dada a escassez de recursos orçamentários, para a gente custear os nossos serviços, para a gente executar as nossas obras, da escassez de recursos humanos, de estrutura física, dentre outros, o corpo docente de técnicos administrativos tem se esforçado bastante para proporcionar a todos vocês o conhecimento, a visão necessária para que, num futuro bem próximo, vocês possam exercer suas atividades profissionais com muita responsabilidade, com ética, com qualidade, e de tal forma consigam o reconhecimento da sociedade, que ansiosa muito aguarda por vocês lá fora, lá no mercado de trabalho. Felizmente, hoje, nós podemos, através da Univasf, oferecer não somente cursos de graduação em salas de aula, mas também proporcionamos a vocês a participação em programas de iniciação científica, de extensão, de iniciação à docência e inúmeras outras atividades que contribuirão bastante para que vocês se tornem profissionais de alta qualidade e capacitados para o mercado de trabalho. E certamente, cada um de vocês terá uma nova história a partir desse momento, do momento em que ingressam na Universidade Federal do Vale do São Francisco. O meu desejo é que saiam daqui com a consciência de que são muito especiais. Vocês que ingressam, os que estão na nossa universidade, pois representam uma ínfima, uma pequena parcela da população brasileira que ingressam numa instituição de ensino superior pública. E em se tratando de uma universidade pública federal, essa parcela da população é muito menor. Citei os professores e técnicos no início, mas os mesmos, sozinhos, não realizam absolutamente nada, mas tão somente atuam se tiverem a disposição para fazê-lo, como verdadeiros catalisadores, pois eles são agentes e reagentes, pois os agentes e reagentes da transformação são vocês mesmos, são vocês estudantes, são vocês ingressantes. E a cada começo de semestre se traz uma sensação mista de alegria, de desafio, de temor, de ansiedade. E após refletir sobre os últimos passos dados, o desejo certamente de cada um de vocês é de corrigir falhas, de aprimorar o que deu certo e crescer cada vez mais.
Esse também é o papel nosso, dos professores, dos nossos técnicos administrativos em educação. Nós cometemos falhas, cometemos erros, mas dia após dia buscamos saná-las, corrigi-las. Por isso, enfrentem os desafios do dia a dia, arrisquem, nunca temam, avancem mesmo diante de todas as dificuldades que nos são apresentadas. Cada passada que é dada, cada obstáculo que vocês contornarem, cada vitória que vocês conquistem no dia a dia, mostrará claramente que estarão a cada dia mais perto de conquistar seus objetivos. Há muito pela frente ainda, isso é certo. Mas na medida em que vocês avançarem, verificarão que tudo se torna cada vez mais fácil e possível de se alcançar. Parabenizo a cada um de vocês, não somente pela chegada à universidade, mas especialmente por serem representantes autênticos da mudança, especialmente nos dias de hoje, em que no nosso país há um grande afastamento dos valores éticos e morais. Por isso, eu desejo muito sucesso nessa nova etapa de suas vidas e que aceitem o meu sincero abraço e muito obrigado pela atenção. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa instituição, à nossa Univasf. Na sequência dos atos protocolares desta solenidade, solicitamos aos integrantes da mesa de honra que retornem aos seus lugares no auditório principal, mantendo-se apenas na mesa o professor Dr. Elinando Pequeno de Oliveira, para que possamos prestigiar a palestra de abertura do semestre letivo 2017.1, com o tema Ciência Sertaneja, a interiorização do conhecimento, que será proferida pelo professor Elinando. Graduado em Engenharia Eletrônica em 2000 na Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Física pela Universidade Federal de Pernambuco em 2002, doutor em Física pela Universidade Federal de Pernambuco em 2004, pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology em 2012, atualmente é professor associado nível 3 da Universidade Federal do Vale do São Francisco, coordenou o programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais nos primeiros anos de implantação, de 2007 a 2011, foi pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da Univasf entre 2012 e 2016, desenvolve pesquisa com ênfase em propriedades elétricas de sistemas coloidais, polímeros condutores e nanoestruturas orgânicas com aplicações em sensores, supercapacitores e células combustível biológicas, atuando principalmente nas áreas de espectroscopia de impedância, polímeros condutores e microemulsões. Coordena as atividades do Laboratório de Espectroscopia de Impedância e Materiais Orgânicos, o LEIMO, na Univasf. Recebeu prêmios referentes ao mestrado e também recebeu prêmios e títulos referentes ao doutorado. Distinção acadêmica de mestrado, no mestrado em Física, do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, em 2002. Distinção acadêmica de doutorado, no doutorado em Física, pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, em 2004. Neste momento, temos a honra de convidar o professor doutor Elinando Pequeno de Oliveira para proferir a palestra de abertura deste evento. Bom, boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, gostaria de expressar a minha felicidade em poder ministrar essa palestra hoje aqui, agradecer a gentileza do convite, em nome do professor Julianelli, da professora Mônica, da professora Adriana, dizer que esse é um momento muito especial na minha carreira, poder falar com estudantes que chegam à universidade.
assim que a Mônica fez o convite pelo WhatsApp, em 3 minutos eu dei o título da palestra para ela, não foi, Mônica? Então, esse título ele tinha um objetivo, e aí eu perguntei a algumas pessoas o que elas entendiam por esse título. E eu vou começar a palestra falando justamente sobre isso. Então, pensei imediatamente em falar sobre essa ciência sertaneja, que é uma ciência feita no sertão, e vinculá-la à interiorização do conhecimento. Para algumas pessoas eu perguntei, o que você entende por esse título, né? E o que as pessoas falaram, olha, quando a Univasf veio para o interior, ela permitiu com que se desenvolvesse a ciência no semiárido nordestino. Essa foi a primeira interpretação. Sendo que ao dar esse título para a Mônica, eu tinha pensado em outra coisa. Jefferson, pode me ajudar? Essa interiorização é uma palavra meio chave aí nesse título, certo? E aí ela teria 2 significados. Pode passar. O primeiro significado seria o sentido geográfico da coisa, que a ciência sertaneja existia, sim, antes da Univasf. A Univasf veio ajudar a consolidar a ciência feita no sertão nordestino, mas existe outro sentido, que é um sentido pessoal, que era essa ideia original quando montei a apresentação, de que a interiorização do conhecimento não acontece apenas regionalmente, pela ciência ter chegado ao Vale do São Francisco via as instituições de pesquisa na região, mas a interiorização como sendo algo muito mais íntimo, algo muito mais pessoal. É a capacidade que cada um tem de entender que é ator principal no processo de produção do conhecimento. Então, a ideia da interiorização é nesse sentido, de que nós, quando falo nós, entendam técnicos, professores e estudantes, somos sim atores principais no processo de produção do conhecimento. Então, a interiorização que eu vou falar vai do macro ao micro, tá? O macro, entendendo o papel da Univasf na região, e o micro, a interiorização do conhecimento para o sertão que existe dentro de nós. Daqui a pouco fica um pouco mais claro o que eu vou falar. Se eu pudesse... Bom, pela apresentação todo mundo pensou, lá vem o cara falar de física, né? E aí eu montei um roteiro que não tem nada a ver com física, mas é só o começo e o fim, tá? No meio tem física um pouco. E aí eu poderia dizer que o roteiro da apresentação é esse, do interior geográfico de Euclides da Cunha ao interior pessoal de Guimarães Rosa, usando a física. Esse é o nosso roteiro que a gente vai traçar aqui, tá? Vamos tentar falar do macro para o micro, ou para o nano, né? E aí como é que a gente vai traçar essa coisa? A gente começa em Euclides da Cunha, termina em Guimarães Rosa, tá? A apresentação, os únicos vínculos que eu vou pedir para vocês é de que vocês tenham certeza de que a gente começa por um e termina por outro. No meio do caminho tem uma coisa pequenininha ali, que a gente precisa de uma lupa, de um microscópio eletrônico para ver, que é a nanotecnologia, certo? Mas como dizia, uma homenagem a um grande físico ali, chamado Richard Feynman, há muito espaço lá embaixo. E eu adiciono, tem muito espaço lá embaixo e lá no meio também, certo? Então a gente vai ver que entre o sertão geográfico de Euclides da Cunha e o sertão intimista de Guimarães Rosa, do macro ao nano, a gente tem muita coisa para falar para vocês aqui. Então, todo mundo preparado para essa palestra? Sem entender ainda o que vai ver pelo caminho? Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá. A gente vai partir do macro ao nano. Alguns exemplos de macro a nano para que a gente entenda. Nano, do grego anão, certo? Se eu sigo das estrelas às nanopartículas, eu saio do macro para o nano, não é isso? Se eu sigo do sertão nordestino ao nosso sertão íntimo, eu saio do macro para o nano. Se eu saio da universidade para o estudante, eu parto do macro e vou para o nano. Se eu saio do compromisso social e sigo a profissão, eu vou do macro ao nano. Alguns estudantes, alguns profissionais podem pensar, mas na minha cabeça é o contrário, né? Eu posso pensar que primeiro vem a profissão, para depois vir o compromisso social. Mas uma das provocações que eu vou fazer nessa apresentação é de que, para nós, o macro precisa ser o compromisso social e o nano precisa ser a profissão. Porque nós podemos construir nossa profissão baseado em compromisso social. E o objetivo dessa palestra é mostrar que, justamente, nós podemos inverter a realidade e mostrar que eu posso formar um profissional muito melhor se ele for baseado no seu compromisso social. Vamos começar? Os sertões, Euclides da Cunha. Vou ler para vocês. De repente, uma variante trágica. Aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha e prefixa graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entretanto, não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco, invadida pelo limbo cadente que irradia do Ceará. Bucle, em
página notável, assinala a anomalia de não se afeiçoar nunca o homem às calamidades naturais que o rodeiam. Nenhum povo tem mais pavor aos temores, aos terremotos, do que o peruano. E no Peru, as crianças ao nascerem têm um berço embalado pelas vibrações da terra. Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não o apavora. É um complemento à vida tormentosa, emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta estoico. Apesar das dolorosas traduções que conhece através de um sem número de terríveis episódios, alimenta todo o transe e esperanças de uma resistência impossível. Quem é esse que eu falo para vocês? É o sertanejo. É o nosso herói. E esse sertanejo recebeu em 2004, próximo slide, por favor, Jefferson. Esse sertanejo recebeu em 2004 um grande presente. A partir de 2004 chegou ao sertão uma universidade federal, a Universidade Federal do Vale de São Francisco. Bem antes do que mostram, eu retirei do site da Univasf, está ali a construção do campus de Juazeiro, está ali a construção do campus Petrolina, a construção do campus de CCA, mas antes disso, nós que chegamos em 2004, lembramos bem da antiga FACJU, lembramos do campus provisório do IF, antigo Cefet. Porém, muito mais importante do que as dificuldades foi a quebra com que a Univasf trouxe para o nosso interior. E aí vocês me permitam abrir aspas, vou fazer um pequeno parêntese aqui, muitos alunos falam isso, então de imediato já vou colocar. Chegou ao sertão nordestino, em 2004, uma universidade. Vários alunos chegam para mim e dizem, professor, eu não quero ir para a faculdade hoje. Então vamos definir logo, tá? Sendo bem didático, nós somos uma universidade federal. Universidade. Existem 3 modalidades, a faculdade, o centro universitário e a universidade. Primeiro, as instituições são credenciadas como faculdades. Nós, como Universidade Federal, fomos credenciados como Universidade Federal. Então, antes de chamar e usar o vício de linguagem chamado faculdade, nós somos uma universidade. Estamos acima do patamar das faculdades e dos centros universitários. Esse é o conteúdo do decreto 577/2006, certo? Então, tenho orgulho, eu sou Universidade Federal. E para ser Universidade Federal existe um peso tremendo que é colocado sobre as costas de todos nós, servidores e estudantes, que é o que está em negrito ali. As universidades se caracterizam pela indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não existe a opção de fazer apenas ensino, de fazer apenas extensão, de fazer apenas pesquisa. A Universidade Federal faz ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. Mas tem mais. Continuando ali, são instituições pluridisciplinares de formação de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por, eu vou colocar só o primeiro, tá? Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Pergunta, o sertanejo, o macro de Euclides da Cunha é o nosso herói. E quem é o foco de nossa universidade? Olhando a lei, olhando o decreto 5733, quem é o nosso herói? É o sertanejo. Eu preciso dizer que a Universidade Federal do Vale de São Francisco tem um foco. E o foco da Universidade Federal de São Francisco é o sertão. Então, antes de ser profissional, eu preciso ter o compromisso social de atender às necessidades do meu patrão. Quem é o meu patrão? É aquele que está agora na rua, catando papelão, para que tenha 1 quilo de arroz à noite em casa. E ao pagar esse quilo de arroz, ele paga os impostos que estão pagando o meu, o seu salário, que estão permitindo com que a sua universidade seja pública, gratuita, de qualidade. Não é gratuita porque não se paga, mas é gratuita porque é do suor dos trabalhadores brasileiros que ela se mantém. Então, é por ele que nós precisamos trabalhar. Muito antes de lutar pela minha profissão, muito antes de lutar pela minha capacitação, eu preciso entender que o compromisso social precisa ser o alicerce central que promove a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Porque é esse compromisso social que vai fazer com que, para nós, servidores, haja um compromisso para a formação de profissionais capacitados e comprometidos com o sertão e com o mundo.
Eu não coloco a questão local como sendo uma questão de dissociação. Se eu faço algo que é útil ao sertão, eu faço algo que é útil ao mundo. Porém, eu não posso inverter essa relação. Se algo é útil ao sertão, necessariamente é ao mundo. Porém, prioritariamente é ao sertão. Para os estudantes é fundamental buscar soluções para o problema do sertão e potencializar a sua capacitação. Um estudo integrado em que se permite com que o compromisso social esteja no foco é aquele que permite com que aquela coisa complicadíssima de explicar, que eu tentarei fazer na palestra de hoje, que é a interdisciplinaridade, aconteça naturalmente. A gente vai falar bastante sobre a interdisciplinaridade aqui. E é tão simples, é tão trivial fazê-la acontecer a partir do momento que você tem um problema real. E o problema real surge a partir do momento que a universidade exerce o seu papel. A partir do momento em que ela serve ao seu patrão. E o seu patrão é o povo que a financia. E é por este povo que nós precisamos lutar para que essa universidade, todas as outras, continuem sendo públicas, gratuitas e de qualidade. Essa é a ferramenta mínima necessária para que o povo possa ter esperança de um futuro mais digno. E aí a primeira pergunta que surge para quem vem de fora, por exemplo, eu não conheci o sertão até 2004, quais os problemas que temos a abordar? O que o sertão tem a nos ensinar? No título estava escrito Ciência Sertaneja. A ciência não chegou ao sertão, ela já era desenvolvida no sertão. A ciência sertaneja e a universidade veio ajudar a ciência sertaneja a se desenvolver. Porque quando o sertanejo busca a água, quando ele trata a água, quando ele cria o seu rebanho, ele está fazendo a ciência dele. E nós não podemos menosprezar nem passar por cima dessa ciência. O saber acadêmico não está acima do saber popular. Eles precisam estar unidos, eles precisam estar concatenados. E ao estarem concatenados, o saber popular passa ao saber acadêmico os seus problemas. E nem sempre o saber acadêmico consegue resolvê-los. Mas mesmo não conseguindo resolvê-los, é nossa obrigação tentar. Problemas temos vários, potenciais temos vários. Eu só estou aqui apenas enumerando alguns exemplos. O nosso sertão sofre pela seca, sofre pela contaminação e escassez de águas, ele sofre com a violência contra a mulher, ele sofre com as drogas, sofre com a fome, sofre com o tratamento inadequado das ações para a saúde da família, ele sofre com a internet, por qualquer aspecto que a gente queira tratar, ele sofre pelas doenças negligenciadas. Eu poderia falar de todas ali, mas eu vou só pegar a última. A última, basicamente, eu lanço a pergunta: por que uma doença é negligenciada? Vamos tentar pegar esse estudo de caso para entender qual a importância nossa universidade dentro do sertão. A pergunta que a gente precisa responder, de tantas outras possíveis aqui, vamos tentar essa. Por que uma doença é negligenciada? Algumas delas, malária, chagas, tripanossoma, leishmaniose, filariose, dengue, esquistossomose, todas elas têm em comum a causa, que é um agente infeccioso ou um parasita, que é endêmico em populações de baixa renda. Essa população de baixa renda não tem dinheiro para pagar os medicamentos. Então essa doença é negligenciada pura e simplesmente porque ela não dá lucro. Essa é a questão básica. E tudo aquilo que não dá lucro deve ser colocado por baixo do tapete? Por que que a indústria farmacêutica não atua sobre essas doenças e coloca o Deus mercado como sendo algo que define quem vive e quem morre? Vivemos uma era em que esse Deus mercado ele é personalizado. O mercado tem sentimento, o mercado gosta, não gosta, ele fica feliz quando a taxa Selic sobe, ele fica triste quando ela desce. Ele é uma pessoa, ele é um cidadão muito mais importante do que todos nós. E esse Deus mercado é aquele que dita o rumo das coisas. Mas ver uma criança morrer por uma doença negligenciada é algo que comove a todos nós, mas não ao Deus mercado. A pergunta é: uma universidade pública, gratuita e de qualidade serve a quem? A quem a financia ou ao Deus mercado? Este é o foco. Eu inverti a ordem do macro ao nano, quando disse que o compromisso social vem antes da profissionalização,
Porque um profissional que é formado em uma universidade pública com foco no Deus mercado é um profissional que vai pensar imediatamente em dinheiro e não nas consequências que a população que financiou os seus estudos sofre. O neoliberalismo é outra variável que precisa ser estudada por todas as áreas. Isso não é papo só de ciências sociais, certo? Estudante de direito, de odontologia, física, matemática, tem que estudar isso daí. A gente precisa entender o que os tentáculos do neoliberalismo nos faz acreditar. Estar ligados à TV todo momento nos faz acreditar que muitas vezes o nosso sacrifício, dali uma charge, ó Deus mercado, aceitar esse reles representante do terceiro mundo como prova do meu sacrifício e minha devoção. É isso que a gente está fazendo com a criança que morre por uma doença negligenciada. Estamos entregando-a ao Deus mercado, porque estamos sendo escravizados por uma ação que vem de fora e que permite com que nós usemos o incentivo e o apoio de quem nos financia para atuarmos contra estas pessoas. Uma ciência sem compromisso social é uma ciência voltada ao Deus mercado. E não é isso que a gente quer. Eu sou fã desse cara, sugiro a todos de qualquer área de conhecimento, então a gente está começando a praticar a interdisciplinaridade, certo? Independente da sua formação, seja você estudante de engenharia de produção, elétrica, medicina, enfermagem, ciências sociais, tem que ler Noam Chomsky. Não tem outra saída. Ele é considerado o maior intelectual vivo da atualidade. Se você precisa entender o que é o neoliberalismo e o que ele afeta a sua vida, é uma das 100 coisas que você precisa fazer antes de terminar a universidade, certo? Leia Noam Chomsky e leia à vontade, certo? Leia à vontade, sinta-se à vontade. Se não quiser ler, tem milhares de vídeos no YouTube com palestras memoráveis desse professor espetacular, um americano que consegue dizer dentro do território dos Estados Unidos coisa que ninguém consegue fazer. Então, fica aqui minha sugestão, enquanto vocês, alunos de graduação, os de engenharia, antes de fazer uma listinha de física, para se empolgar, escute, leia Noam Chomsky. Vocês terão, como dizia Albert Einstein, uma mente aberta para um novo conceito, nunca volta ao seu tamanho original. Leia Noam Chomsky que você vai ver sua cabeça abrindo muito e muito, muito. Certo? Vamos continuar. Então é fácil, né? A gente precisa cuidar do nosso sertanejo. Ótimo, vamos cuidar dele. Então, vamos dividir. O médico cura. O farmacêutico faz o remédio. O engenheiro busca soluções tecnológicas. O psicólogo cuida das pessoas. Pronto, está resolvido. Essa daí seria a solução mágica para a Univasf. E aí está tudo resolvido. Eu continuo sem conversar com ninguém, faço as minhas coisas, o outro faz a dele, o outro faz a de lá. Cada um no seu colegiado passa a brigar por ter um colegiado maior, por ter mais professores, por ter mais vaga de técnicos. E aí a gente vai brigando. E a gente vai dividindo a instituição. Essa é a solução mais simples. O corporativismo domina e cada um de nós resolve o seu problema à sua medida. Eu estou complicado minha vida então, né? Se cada um resolve a sua vida ao seu jeito, eu sou físico, eu só sei resolver equações. Não é isso? Aí eu pego aquelas equações ali, casca, Jefferson, terminou física agora, né, Jefferson? A gente vai lá, bota casca aterrada, casca não aterrada. Aí o cara diz, mas você precisa fazer uma ciência com compromisso social. Aí você diz, não, mas eu só sei fazer física, eu só sei resolver equação diferencial de segunda ordem. Porque cada um vive no seu castelo, cada um vive na sua casinha. Então, médico conversa com médico, psicólogo com psicólogo, físico com físico. Vamos criar o curso de física? Vamos. E o que é que a gente vai formar? Físico. Pronto. E aí, o que é que vai acontecer? Jefferson, o próximo. Vai acontecer o que acontece no ensino médio, né? No ensino médio está lá o estudante, aí o professor de história puxa por um braço, o de matemática pelo outro, o professor de geografia para lá, o de português aqui. E aí cada um acha que é importante o que faz. Não, fundamental, um estudante saber física. Como que eu posso chegar para um estudante e dizer para ele, você não sabe as leis de Maxwell? Como que você pega uma equação de segunda ordem e não consegue resolver? Sem física você não é engenheiro.
Mesma coisa o matemático. O matemático, você não conhece o teorema de Stokes? Sem ele não tem como sair do lugar. Ou chega um biólogo, chega para mim e diz, mas como você, professor da Univasf, não conhece o ciclo de Krebs? Como que essa coisa acontece? Quanta ignorância! E aí você diz, olha, eu não vou conversar com aquele biólogo, porque quando ele começar a falar do ciclo do TCA, eu vou me quebrar, né? E aí o biólogo vai chegar para mim e dizer, aquele cara só fala em equação. Quando ele começar a citar as frases de Einstein, então eu vou dançar. E aí o biólogo fica na dele, o físico fica na dele, o matemático fica ali, o químico fica ali, e todos ficam felizes nos seus castelos. E a universidade não faz nada, a não ser brigar. Então, essa universidade foi criada com o conceito de não ter departamento. Ela só tem colegiados. E os colegiados misturaram as pessoas. Mas, naturalmente, as pessoas se separam. Há uma segregação. Há um tal de núcleo docente estruturante que é um mini departamento. E esse mini departamento fica lá, e quem é engenheiro, quem é físico não interage com engenheiro, quem é matemático. Tem solução para esse negócio? Bom, eu acho que nós podemos ir além. Se a gente quiser tratar a universidade como o ensino médio trata, cada um vai brigar, vai puxar o aluno por um lado e dizer assim, olha, a minha disciplina é mais importante do que a do professor X. Estude mais para mim do que para dele, porque a minha é fundamental. E aí o estudante vai terminar e vai entender que o curso que ele desenvolveu é um conjunto de tijolos. Nós formamos estudantes que trazem na matriz curricular um conjunto de tijolos. Então ele vai tentar levantar a parede com aqueles tijolos. Alguns são mais frágeis do que outros, e se ele coloca o tijolo frágil na base, a parede vai ruir. E aí quando termina a graduação, o cara vem para a festa de formatura dele, todo feliz aqui nesse auditório, e no dia seguinte ele pensa, tem um monte de tijolos, o que é que eu sou? O que eu faço com os tijolos que eu recebi? Paguei 57 disciplinas, consegui zerar o meu SIGA, estou feliz. Mas para que serviram os tijolos que ele construiu? Como que os tijolos conseguiram se comunicar durante a formação desse cara? Eu tenho uma possibilidade de comunicação entre esses tijolos. Essa possibilidade está no alicerce da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse bloco se chama ciência. Como que a ciência pode resolver o nosso problema? Vamos pegar um simples aqui do nosso lado, certo? Em breve não teremos mais água para beber. As notícias são catastróficas, em especial devido ao nível cada vez mais baixo do Lago do Sobradinho, por exemplo. Só que ao invés da gente tratar da água do Lago do Sobradinho, nós jogamos esgoto na descida do rio. E as baronesas surgem na orla de Petrolina. Será que nós estamos mesmo preocupados com a qualidade da água, tendo em vista a quantidade de baronesas que a gente vê lá no rio? Será que somente colocar o trator e arrancar as baronesas resolve o problema? As baronesas são problema de quem? Se tiver uma equação de segunda ordem, é para o matemático. Se tiver alguma equação de eletromagnetismo, é de físico. Se tiver trator, é engenheiro mecânico. Mas quem resolve o problema das baronesas? Tem uma disciplina aqui na Univasf sobre baronesas. Então, se eu não paguei, eu não sei resolver. É assim que a gente vai tratar? Sim, nós podemos fazer muitas coisas. Além das baronesas, a gente destrói o meio ambiente. A indústria não está interessada no que ela está fazendo. Ela precisa do Deus mercado. E o Deus mercado diz que quanto maior o lucro, melhor o processo. Então, se eu tenho uma empresa que tem rejeitos de metais pesados, corantes, etc., e esses rejeitos são jogados no rio, e isso é barato para mim, eu vou fazer isso. Porque essa empresa não tem compromisso social. Ela está interessada no lucro. Nós, como raça, como seres humanos, estamos destruindo o planeta. Estamos jogando substâncias tóxicas,
carcinogênicas na água que consumimos. Exemplos. A nossa água quase todo ano fica insuportável de se beber, né? Às vezes tem derrame de chorume dentro da água e a gente não pode beber aquela água. De repente o sabor dela fica agradável novamente e a gente acha que não tem mais nada nela e a gente pode beber, né? Mas enquanto humanidade, nós estamos contaminando e bebendo do nosso próprio veneno. Quem vai resolver o nosso problema? É o físico? É o químico? É o cientista social? É o psicólogo? Como que nós podemos traçar uma estratégia para que o compromisso social esteja na raiz do nosso agir acadêmico? Na Univasf existe uma estratégia que vem sendo, eu diria, abordada com sucesso, que é a estratégia dos núcleos temáticos. E eu vejo que o núcleo temático é uma semente para que esse processo passe a acontecer. Mas quando o núcleo temático é fruto de um colegiado, o núcleo temático se aproxima de uma disciplina. E em sendo uma disciplina, ele não serve ao que ele foi, para que ele foi pensado. Para que o núcleo temático de fato possa funcionar, ele não pode ter dono. Ter dono é ter alguém que tem a solução do problema. Porque se alguém tem a solução do problema, o problema está resolvido. O núcleo temático precisa ser de todos. Porque se ele for de todos, significa que todos têm humildade suficiente para assumir que não entende daquele assunto e que precisa da ajuda do próximo. Hoje pela manhã eu falei na aula, e os alunos gostaram, ficaram rindo lá, que eu disse que o ambiente da sociedade em que você encontra a maior quantidade de arrogância é na universidade. Sim, é na universidade. A maior quantidade de arrogantes por metro quadrado está dentro da universidade. Mas nós não podemos usar essa desculpa para não tentar. Assumir que não sabe é o caminho para que você atinja metas muito mais altas do que você possa imaginar. Porque quando você assume que não sabe, você dá a mão para um parceiro. E o meu não saber de biologia é complementado pelo não saber do parceiro no que eu possa entender mais do que ele. Porque quando a gente colabora, a gente assume a perspectiva de que 1 mais 1 é maior do que 2. Mas para que 1 mais 1 seja maior do que 2, eu preciso ter em mente de que a minha associação com o meu companheiro vai dar um resultado muito maior do que eu sei. E essa conjunção é boa para mim, porque eu não sei de nada. E não sabendo de nada, você assume o precedente de aprender mais. É essa visão que a universidade precisa ter. De que tudo... Um aluno perguntou uma vez, professor, e se tudo que a gente fez até agora der errado? O senhor vai deprimir? Eu disse para ele, olha, se tudo que a gente fez deu errado, eu ficarei alegre. Porque se tudo que a gente fez até aqui deu errado, nós teremos a possibilidade de começar tudo de novo, não usando este caminho. Porque todos os nossos erros são portas que se abrem para novas experiências. Se você segue por caminhos eliminando os erros, significa que você se torna alguém mais experiente. Então, errar muito é bom. Porque errar muito significa eliminar possibilidades que não serão mais usadas. E quanto mais possibilidades erradas você retira, mais próximo da verdade você está. É assim que funciona a ciência. Assumindo que não sei e de que cada erro não é motivo de desalento e nem desânimo, mas que cada erro é uma possibilidade de crescer. E de crescer junto, que é muito mais fácil do que crescer individualmente. Para o nosso sertão, o problema muito mais urgente do que para o nosso planeta é dessa escassez de água. Vivemos numa região semiárida em que a oferta de água de qualidade é cada vez mais dramático. Vivemos em uma situação de escassez de fontes convencionais de energia. Vivemos em escassez de novas tecnologias para armazenamento eficiente de energia. Então, o que eu vou fazer agora para vocês é meio que passar um filmezinho rápido do que nós temos feito aqui na Univasf, nesses 3 eixos aqui. Ações que não fizemos sozinhos, fizemos em colaboração com outros grupos. Fizemos em colaboração com o pessoal da engenharia agrícola, em colaboração com o pessoal da zootecnia, com o pessoal da veterinária. Até aqui, nada com medicina, muito com farmácia,
mas desses pequenos tentáculos que a gente vai abrindo, surgem possibilidades de entender que o conhecimento é muito mais do que a gente estuda na graduação. E entendendo que na graduação não estamos, de fato, dominando todo o conhecimento, abrimos espaço para ir além dela. E o estudante de graduação que se contenta apenas com as disciplinas vai ser o estudante de graduação padrão. O estudante precisa ter sempre a ação de aproveitar ao máximo o que a universidade oferece para ele. E oferecer o máximo que a universidade oferece para ele é fazer programas de iniciação científica, programas de iniciação tecnológica, é fazer extensão, é fazer atividade de iniciação à docência, porque nosso futuro é desconhecido. Mas quanto mais portas a gente abre, mais possibilidades de algo no futuro poder acenar para a gente como sendo algo de mais sucesso. Então, para vocês estudantes que entram agora, entendam, a disciplina é obrigatória, mas o que vem além dela é tudo que você pode alcançar pelo seu esforço e por sua iniciativa. Não seja um aluno mediano, o aluno da média. Tente usar tudo e mais um pouco que a universidade lhe oferece. Porque se não for assim, a gente ficará apenas na média, iremos terminar as disciplinas, iremos ser aquele estudante de livro-texto, um mesmo livro-texto que formou nossos professores há 30 anos atrás, e nós seremos estagnados como sendo profissionais que têm um diploma pendurado na parede. Mas nessa universidade nós temos condições de ser muito mais. Temos condições de ser profissionais voltados e agentes ativos da transformação da vida da mulher e do homem sertanejo. Independente da profissão que você escolha, independente do curso que você faça. É muito importante saber dialogar. E nesse momento, quebrar essas barreiras é o que a gente precisa fazer. Então, nesse momento, agora eu passaria a falar para vocês algumas coisas de nanotecnologia. E vocês vão perceber que não tem nada de complicado nisso. Porque, na prática, todos esses projetos foram feitos com o intuito de resolver problemas. E quando isso acontece, surgem as dificuldades. E as dificuldades são oportunidades. Em sendo oportunidade, é quando você agrega pessoas que vêm trabalhar com você. O que nós escolhemos fazer aqui na Univasf, esse foi um trabalho que se iniciou há 13 anos atrás, foi desenvolver a ciência da mimetização. A mimetização é estudar algo que foi feito na sua plenitude, na sua perfeição, que foi adaptado e otimizado pela natureza em milhões de anos de evolução, e a gente vai imitar, certo? Então, se anos atrás se imaginava que nós conseguiríamos fazer um robozinho que iria entrar na corrente sanguínea e resgatar gordura dela, hoje a gente entende que a gente não vai conseguir fazer robozinho nenhum. Se nós não usarmos a natureza a nosso favor, nós não iremos sair do lugar. Porque o robozinho que escava a artéria entupida, esse não vai existir. Foi aí que necessariamente houve um casamento muito importante entre a física, a química e a biologia. Essas três coisas se juntaram e formaram o que a gente chama hoje de nanobiotecnologia. E aí a gente começou aqui na Univasf trabalhando nesse diagrama que chama de a nanotecnologia natural. O que é a nanotecnologia natural? Se você observar bem, esse triângulo aí, ele traz elementos que são úteis para a química, elementos úteis para a física, elementos úteis para a biologia. E tudo é uma coisa só. Então, na hora que você olha ali polímeros, DNA, vírus, esferas duras de prata, ouro, seja o que for, proteína, surfactante, blocos de copolímero, polímeros flexíveis, eu não estou definindo qual é o profissional que eu estou formando. Estou dizendo que qualquer profissional que trabalhe em qualquer dos vértices desse problema, ele terá capacidade de resolver aspectos da vida do homem e da mulher sertaneja como ninguém antes ousou fazer. Porque na hora que eu saio do meu papel cômodo de físico e digo, olha, eu não sei o que é uma bactéria. Quando eu saio do meu papel e digo que não sei o que é uma levedura, eu estou abrindo espaço para que eu possa aprender mais sobre isso. E aí quando você cai dentro daquele triângulo que pode ser utilizado por qualquer cientista da área da biologia, química e física, você permite com que soluções inacreditáveis possam ser atingidas.
Esse é um dos exemplos da minha área, que eu trago aqui para vocês, para mostrar o quanto que a interdisciplinaridade é importante. Eu não falo de áreas de conhecimento, eu falo de materiais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre, como eu prometi, resultados de 3 eixos, desses 13 anos que a gente tem trabalhado aqui na Univasf, um laboratório fundado em 2004, Laboratório de Impedância e Materiais Orgânicos, LEIMON. Primeiro ponto que a gente vem trabalhando ao longo dos anos é a descontaminação de água. Vejam as soluções simples que a gente vem trazendo. Primeiro problema, como que a gente lava as mãos? Se eu consigo lavar as mãos e arrancar a gordura da mão, eu consigo arrancar a sujeira que está na água que eu quero descontaminar. Existe uma estrutura, não havia estrutura na Univasf para trabalhar. A coisa mais simples para remover gordura das mãos é o famoso sabão, detergente. E o detergente é a primeira estrutura em escala nanométrica que a gente pode ter. Então você pode dizer, como fazer nanotecnologia numa universidade do sertão, em que as coisas são tão difíceis? Tem uma frase muito legal que diz assim, até o copo vazio está cheio de ar, né? Tem essa frase. Então, se você quiser ser otimista, o próprio copo vazio está cheio de ar. Se eu não tenho infraestrutura para fazer na tecnologia, eu começo com bolha de sabão. E por que não? Sem falar que antes da bolha de sabão veio um tal de um mulungu que eu pulei. A gente não vai falar sobre esse mulungu, não. E aí essa bolha de sabão, olha que legal que a gente fez. Jefferson, o próximo, por favor. Essa bolha de sabão a gente colocou lá dentro umas coisinhas pequenininhas que eram nanopartículas de metal. Qual a vantagem do metal? Se eu pego essas bolinhas, aproximo o ímã, a bolha contendo o ímã vem na minha direção, certo? E aí se eu tenho um derramamento de óleo no mar ou no Rio São Francisco, eu jogo um pozinho com essas partículas, venho com o ímã por cima e resgato tudo, certo? Então eu teria um resgate de contaminantes a partir de um material magnético. Então, dentro daquelas bolinhas ali, eu tinha esses cubos que vão aparecer ali. Ó. Cada cubinho desse é um imãzinho que a gente produziu. Esses imãzinhos a gente colocou lá na solução e resgatava o contaminante. Essa foi a primeira solução nanotecnológica que a gente trouxe para cá. Descontaminação de águas utilizando o método magnético. A gente patenteou isso daí, porém, antes de fazer uso da patente, uma outra de outra universidade fez um método mais simples em que pulverizava com o avião por cima. E aí o avião jogava o pó e o pó resgatava o óleo. Então a nossa patente ficou meio que em segundo plano para isso daí. Mas foi uma primeira tentativa. Outro aspecto de descontaminação se refere ao que a gente joga dentro da água. Não apenas contaminantes do tipo óleo, mas também corantes, esses são os mais perigosos, e metais pesados também. A gente fez um método, isso foi uma dissertação de mestrado, desenvolvida no grupo, em que a gente pegava e cortava aquelas terminações da molécula ali, usando uma solução com sabão também, certo? E olha que legal, esse contaminante aqui é muito usado nos curtumes, em indústria de papel, esse corante, o vermelhinho ali que vocês estão vendo. Quando coloca uma lâmpada fluorescente, ele fica amarelo, certo? Quando a água está descontaminada, ele fica verde. Percebam que em 15 minutos, colocando na luz do sol, ali, ó, antes e depois. Olha o do meio. O meio tem o nosso produto ali. Ele era rosa, ficou amarelado. A gente degradou completamente o corante que tem ali dentro. E aí a gente poderia usar essa estratégia ligada à remoção magnética e poderia lançar esse material no rio e resgatar o contaminante junto com as partículas que a gente tinha lá dentro. Então esse foi um trabalho bem interessante, em que com a luz do sol nós poderíamos remover todo o contaminante da água. Vejam, isso é um trabalho de química, certo? Para isso precisa ter humildade suficiente para vestir um jaleco, botar uma luva e dizer assim, como que eu consigo pesar esse corante? Como eu calculo essa concentração? Físico não sabe fazer isso não, certo? E aí tem físico que diz que quem veste jaleco não é físico. Então eu não sou físico, eu visto jaleco, certo? Se eu visto jaleco, bom, eu visto jaleco, melhor do que sujar a camisa, né? Então, eu não tenho problema de ser chamado de qualquer outra coisa, porque a ciência está acima. E aí, bom, pode me chamar de cientista social, psicólogo, médico, enfermeiro. Quanto mais aptidões, acho que maior gama de aplicabilidade que a gente vai ter. Então, qual o rótulo que se passa para quem faz ciência, não interessa.
É até melhor. E a gente começou a fazer algumas coisas bonitas, certo? Porque tem que ter paixão também para trabalhar com essas coisas. A gente tentou sintetizar nanoflores. E aí, para que é que se viu isso? Não é bonito aquilo dali? Isso a gente já fazendo aqui na Univasf, o laboratório melhorando, tendo mais infraestrutura, com microscópio eletrônico. Vamos fazer umas flores, vamos fazer umas coisas bonitas. Para que é que a gente fez isso? Pode seguir, Jefferson. A gente começou a produzir os polímeros exóticos. Para isso foram centenas de ensaios, certo? Para poder produzir mais material. Para produzir mais material. E aí, a gente conseguiu fazer flores que eram ramificadas. Para que se viram essas flores? Naqueles buraquinhos que vocês estão vendo ali, ó, a gente poderia ter uma estrutura de chave e fechadura. Chave e fechadura de que o contaminante entra dentro daquilo e fecha. E quando fechar, você resgata o contaminante que tem lá dentro. Então é até bonito, né? Produzir uma flor ramificada. Mas essa flor ramificada, ela foi usada para otimizar aquele outro sistema, que era de uma partícula que removia corantes a partir da ação da luz. Nesse caso, nem luz mais era necessário. Era só colocar essa florzinha na água e removê-la. Essa é a ideia. Coloca a florzinha na água, remove, e aí o que tiver de metal pesado, o que tiver de contaminante, vem junto com ela, sem precisar de campo magnético nenhum. É um dos trabalhos que a gente já teve várias dissertações de mestrado, tese de doutorado terminando agora, e eu acredito que a gente vai poder contribuir fortemente com essa linha de descontaminação, usando o método mais simples, que é o de jogar o material na água e remover. Novidade não tem, porque Moisés já fazia isso lá na Bíblia, certo? Para descontaminar a água, ele jogou um galho de uma planta lá dentro, a moringa, e aí eles contaminou a água, né, Wagner? Eu sou moringueiro também agora. E aí ele jogou a moringa na água, conseguiu tratar a água, então não tem novidade. 2000 anos atrás o cara fazia. Só que agora a gente está produzindo nanoflores que incorporam a moringa, e aí com isso a gente consegue tratar muito mais. Então a gente só está reinventando a ciência, nada de novo. Aí a gente começa a trabalhar, vejam como é interessante as coisas. A gente começa a trabalhar com essas nanoflores. Aí a gente descobre que as nanoflores atraem bactérias. Olha que loucura. Se você botar essas nanoflores dentro de uma solução, aquilo dali que forma ali em cima é um biofilme. Essas bolinhas que estão em cima daquele tecido ali são bactérias. E aí você chega e diz, olha, vamos entrar nessa onda agora? E aí chega lá, eu vou conversar com o meu amigo Matheus, e a gente vai começar a aprender sobre esse negócio aqui. A gente começa a trabalhar com bactéria, mas eu podia dizer, não, físico, trabalhar com bactéria de forma alguma. Qual é a equação que tem numa bactéria? Não tem equação nenhuma, cara. O problema é que se você usa isso daqui, você consegue descontaminar. Você consegue produzir materiais que eliminam bactérias de superfícies críticas, como, por exemplo, salas de UTI. Isso é útil para o nosso sertão? Sim. Eu sei como é que se trata uma mesa de cirurgia? Não sei. Mas se esse negócio absorve bactéria, vamos aprender um pouco mais sobre isso? A gente foi aprender, certo? E aí a gente viu que além de limpar, esse negócio gera energia. Nossa, imagina uma bactéria que eu consigo remover do meio, e ao remover do meio eu consigo gerar energia. Surgiu um projeto que foi uma loucura, e aí essa loucura eu mandei para um professor do MIT, com quem eu tinha trabalhado anos atrás. E aí eu disse lá para o Matheus, eu tenho certeza que ele vai dizer que a gente está louco. Usar bactéria para gerar energia. E aí o cara gostou, a gente mandou o projeto para a FACEP aprovou, e a gente fez uma parceria Univasf e MIT. Quem diria? Quem diria, depois de 10 anos de Univasf, e a gente tem uma parceria com gente tão grande assim, né? E a gente montou um projeto chamado Bacteria, certo? É um projeto em que usa bactéria para gerar energia. E como é que começou essa história? Começou de uma forma bem simples. A ideia central é assim. A gente pega a bactéria, dá comidinha para ela e ela gera energia para a gente. A gente faz esse acordo com ela. Quanto mais comida a gente dá para ela, mais energia ela gera para a gente. Só que, contando assim, é simples. Mas eu acho, bom, na minha opinião, esse é o projeto mais complexo que a gente já tocou até hoje. Porque isso é um ser vivo, certo? E aí não tem psicólogo para bactéria. Mas elas têm sentimentos, elas têm momentos. Uma bactéria você não pode tratar como um polímero, que eu vou lá e digo assim, eu quero que você conduza mais corrente, eu aplico mais tensão. Se eu aplico algo a mais na bactéria, ela vai sentir, ela vai ficar triste e não vai gerar a energia que eu preciso. Então,
é difícil trabalhar com coisas vivas, certo? Então, a gente aprendeu que trabalhar com coisa viva é algo que requer também um pouco de psicologia. Psicologia, nanopsicologia. Ok? Vamos lá, Jefferson. Isso que a gente está fazendo não tem nada de novo também, tá? Então, como dizia Newton, se cheguei tão distante foi porque subi no ombro de gigantes para ver além. Então, não tem nada inventado, essas coisas funcionam em outros lugares. Por exemplo, na Universidade de Maryland já tem, e são bem avançados. Eles já conseguem fazer a transferência por aquelas terminaçõezinhas ali que saem da bactéria. Mas eu não vou esperar que a Universidade de Maryland patenteie a célula dela e tem a bondade de entregar para a gente uma para que a gente use aqui. A gente tem que fazer a nossa, né? Então, começamos. Até porque existe um problema bem nosso, né? Tem tanto lixo sendo jogado no rio, tem tanta coisa sendo feita e tem tantas ideias acontecendo. Por que a gente não pode, ao invés de jogar o lixo no rio, por que a gente não usa o lixo ou o nosso esgoto para gerar a nossa energia? Essa era a motivação inicial. E essa motivação também não é nova. O Homer, quem assistiu o filme lembra disso daqui, né? O filme Os Simpsons, o filme, lembram disso? O Homer tinha um porquinho, lembram? O porco-aranha, né? E aí o porco-aranha fazia cocô e o Homer guardava no tubo dele lá. Quase que o Homer... Dizem que os Simpsons conseguem adivinhar tudo, né? Mas quase que ele adivinhava a célula combustível também. Porque se ele tivesse colocado outra célula do lado, ele fazia um super gerador de energia. Então ele chegou bem perto, ele fez um lado do gerador. O outro ele esqueceu, mas quase que os Simpsons adivinham o que a gente tinha feito. E o princípio de funcionamento é esse. As bactérias se unem a um substrato, se alimentam e os elétrons são roubados dentro dela. Os protótipos são basicamente esses daí. Você tem 2 compartimentos. Imagine ali o receptor lá do Homer, outro do outro lado com água limpa. De um lado você trata os dejetos, no outro você gera água limpa. Sendo que a gente precisava fazer algo nosso, certo? Eu não podia simplesmente dizer, eu quero comprar da Aldrich 2 tubos com conector. Isso não é fazer ciência, isso é copiar. Então, nós partimos do modelo bem simples. Eu tenho um eletrodo de um lado, é uma bateria que a gente montou. Tem eletrodo de um lado, eletrodo do outro. De um lado a gente faz as bactérias aderirem e a corrente elétrica sai pelo dispositivo, passa de um lado para o outro. Beleza, é simples o princípio. E aí, numa véspera de ano novo, eu fui lá no laboratório de Mateus, dia 30 de dezembro de 2014. Aí eu fui lá no laboratório de Mateus. Mateus, vamos fazer um negócio assim, que a gente pega e bote as leveduras ou bactéria. No começo era bactéria. Pega a bactéria e faz a bactéria crescendo, 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 gerando energia. Leandro, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu fui lá na Feira da Areia Branca, né? Essa já é uma imagem de hoje, tá? Isso já é uma superfície toda impregnada de leveduras gerando energia. Aí, o primeiro eu fui na Feira da Areia Branca. Disse, vamos inventar, né? Aí cheguei na Feira da Areia Branca e disse, me dê corda de candeeiro. Eu falei, corda de candeeiro, quanto é? 15 centavos, me dê 10. Eu peguei corda de candeeiro, peguei o LMI ali. E aí, ô Mateus, esse negócio aqui tem que ter um eletrodo. Aí ele usa carvão ativado com mesh de aço, não sei o quê. Vamos pegar um pedaço de bombril? Bora. A gente pegou um pedaço de bombril, vocês estão vendo aquele sujinho ali, ó, é um bombril que está jogado dentro da solução. A gente pegou uma corda de candeeiro com sal, jogou do lado, colocou água limpa, que não está nem limpa mais de um lado, água suja do outro, e não dá para ver ali, mas essa foi a nossa primeira célula combustível. Faria vergonha mostrar a qualquer pessoa. Mas foi a primeira, certo? Gerou 35 milivolts. É nada isso. 35 milivolts... Se você pegar uma batata com a banana, conectar, você consegue gerar mais energia do que isso daí. Mas foi a primeira, foi histórico. A gente fez isso no dia 30 de dezembro. E aí a gente seguiu avançando. E aí nós chegamos já a um protótipo bem mais interessante. A gente levou esse protótipo para os Estados Unidos. O pessoal achou muito maravilhoso, muito lindo. Todo feito à base de Teflon. Mas se não tivesse aquele anterior, de corda de candeeiro, feito com material comprado na Feira da Areia Branca, a gente não tinha chegado aqui, não. E aí a gente conseguiu montar um que é totalmente made in Juazeiro. Até os parafusos 3D que a gente usa para conectar ali, a gente comprou no mercado daqui da cidade. E a gente ficou muito orgulhoso quando levou isso para um congresso, e as pessoas ficavam assim, como que você conseguiu fazer toda etapa? Porque tem vários componentes ali no meio que são comprados. A folhinha que separa essas duas células, para vocês terem ideia, é $1.500
30 centímetros quadrados. A gente faz aqui. E o custo que ela sai coisa da ordem de R$2, R$3. Então a gente faz todo esse processo aqui. E é muito bom, é muita alegria poder dizer que essa é a nossa 9ª patente. Esse protótipo aqui está sendo patenteado aqui em nome da Univasf, e a gente já consegue fazer essa coisa que partiu da corda de candeeiro, ela gera energia por 10 dias consecutivos já. E já chega uma tensão da ordem de 1000 milivolts. Para quem partiu de 30, chegar até 1000, já é um desempenho 30 vezes melhor. Então, esse é um projeto de doutorado que vai ser defendido esse ano e que foi uma ideia que foi comprada também pelo nosso parceiro nos Estados Unidos. Eu queria já fazer uma propaganda. Esse é foi meu supervisor de pós-doutorado e nosso parceiro nesse projeto. E aí ele nunca veio no Brasil, ele vem agora, certo? Então, sintam-se convidados. Do dia 12 ao 14 de julho, a gente vai fazer o primeiro workshop de nanobiotecnologia aqui no Vale do São Francisco. Então, o Timothy Swager vem para cá, para o Brasil. Ele já deu essa viagem 2 vezes. Finalmente ele vem, porque eu disse a ele que aqui não tem crocodilo, porque como ele tinha muito... Bom, ele via muito o Rio São Francisco, dizia, tem muito crocodilo, tá? Não tem crocodilo aqui. Ele se convenceu de que não tem, e aí ele comprou passagem, a gente está esperando ele chegar aqui dia 12. Então, sintam-se todos convidados, conseguimos a reserva aqui do auditório, já estamos aproximadamente com 200 inscritos, temos mais 400 espaços aqui para que todo mundo ocupe. Então, espero que todos possam vir assistir a palestra do professor Timothy Swager. Estou trazendo os pesquisadores de Recife para cá. Vocês não imaginam o orgulho que é fazer isso daí, certo? Fazer com que o cara, primeiro lugar no mundo, primeiro lugar no Brasil que ele venha, seja Juazeiro da Bahia. É algo assim que é confortante, sabe? Fazer isso daí. Nada contra as outras cidades, mas, bom, dá aquele arrepiozinho, né? Vamos para a próxima, Jefferson. E aí a gente foi também armazenar essa energia. Então a gente queria fazer um sistema totalmente integrado. Algo que você pegue o esgoto, gere, e algo que você guarde energia. E aí a gente começou a trabalhar com sistemas de armazenamento de energia. Os chineses vendem isso, é caríssimo, certo? Isso vai ser o futuro do mercado de baterias no mundo. Ninguém vai ter mais bateria no carro no futuro. Todo mundo vai comprar uma pilhazinha pequenininha, vai conectar no carro e acabou. Vai dar partida nele. Os aviões, então, a Boeing está de olho nisso daqui, porque ele vai conseguir tirar toneladas e colocar em gramas. Pra você ter ideia, um capacitor tem uma capacitância de microfaraday. Micro é 0.00006 zeros. 5 zeros e 1, tá? Então é 0.00001. Isso daqui é 3.000. Ou seja, isso daqui é 3 milhões de vezes mais eficiente do que o outro. E aí, quando eu fui trabalhar com esse cara, lá nos Estados Unidos, a minha proposta era fazer umas coisinhas mais bobas, sabe? Que eu conseguisse fazer. E ele chegou para mim e disse, olha, eu quero que você faça o trabalho da sua vida aqui. Você não veio aqui fazer bobagens, coisas simples. Eu quero que você faça, se der tempo de terminar, bem. Se não der, você tentou. E aí disse, vamos fazer supercapacitores. E aí a gente tentou, né? Começamos a trabalhar, o conceito é esse, é produzir uma coisa que aquilo é rígido, né? A gente queria produzir uma coisa flexível. Porque lá nos Estados Unidos, todo mundo trabalha para o seu herói. E quem é o herói americano é o soldado. É aquele cara que vai para a guerra e que precisa voltar, porque ele tem família lá. E aí lá nos Estados Unidos, eles têm institutos de altíssima tecnologia voltados para a sobrevivência do soldado. E lá a gente começou a trabalhar com essas coisas, fazer eletrólitos, separadores. Isso é química pura, certo? O supervisor era químico. E aí eu tive que ir aprendendo a dialogar com ele, aprender a linguagem dele. E aí as coisas foram seguindo. A ideia é fazer uma coisa que seja melhor do que uma bateria e melhor do que um capacitor. Isso daí vai fazer com que a gente tenha um avanço tremendo na indústria de armazenadores de energia. Então significa que o mundo tem interesse em desenvolver isso. Esse não é um problema negligenciado, mas é um problema que toda a indústria tem interesse. Isso não significa que a gente está querendo trabalhar para Deus mercado, não, tá? Significa que a gente está colocando competitividade no que a gente faz. Colocar competitividade no que a gente faz é mostrar que nós somos também parceiros. Já já a gente fala sobre o que é colaboração científica. Vamos lá, Jefferson. E aí a ideia é essa, tentar produzir coisas que sejam flexíveis. E lá nos Estados Unidos a ideia era tentar produzir uma camisa que armazenasse energia. Então você poderia colocar um detalhezinho aqui na camisa, em que o cara tinha uma célula solar nas costas, e essa célula solar carrega o que você tem aqui na camisa. Porque ele quer utilizar isso para mandar o soldado para a guerra. Que o soldado na guerra vai para o Afeganistão, não tem o que beber, não tem o que comer, não tem energia para carregar sua arma.
Mas a gente tem outro herói muito mais importante aqui. O sertanejo, que precisa se proteger da quantidade de luz que ele recebe. O sertanejo que precisa tratar a água que ele bebe. O sertanejo que precisa de energia para se comunicar. Então eu pensei, bom, eu estou no Instituto de Soldado Americano, mas o meu herói é outro. Eu preciso voltar para o sertão para trabalhar por esse herói. Nada contra os soldados americanos que vão para a guerra e que são heróis deles. Mas aqui a gente tem um outro herói. E a gente tem a obrigação de trabalhar por esse cara. Está aqui o local que desenvolve isso daí. Então, na entrada é o Instituto for Soldier Nanotechnologies. Quando você chega lá, você tem um herói, tem a estátua do soldado, tem toda a história, a roupa que ele usava na guerra do Vietnã, a roupa que ele vai usar na próxima guerra. E aí você se comove, porque você sabe que aquele é um filho, poderia ser seu filho, de 18 anos de idade, que foi para a guerra e que você está trabalhando para que ele volte. Não interessa muito quem ele vai matar lá, mas você quer que ele volte. Só que aqui a gente não está matando ninguém. A gente está aqui tentando sobreviver dentro de uma realidade que é muito agressiva. Tão agressiva quanto a realidade, por exemplo, do deserto que você tem nos países em que eles fazem as atividades militares deles. Então, assim que voltei desse pós-doutorado, eu voltei na cabeça, e isso continua, a gente precisa fazer um instituto de pesquisa para a mulher e para o homem sertanejo. Porque é nesse instituto de pesquisa que a gente vai quebrar as barreiras da disciplinaridade. Porque na hora que você diz que eu preciso resolver o problema das baronesas, você está permitindo com que as pessoas conversem independente da sua formação. Mas esse é assunto para uma outra palestra. E aí a gente passou a produzir lá nos Estados Unidos os supercapacitores. Vamos passando mais rápido, Jefferson. Esses supercapacitores são muito eficientes. Para vocês terem ideia, um capacitor normal leva menos de 1 segundo para descarregar. Ele leva quase 300 segundos para descarregar. Pode ir. E aí ele tem uma curva de carga e descarga, isso é física, deixa para lá. Muito interessante, as cargas e descargas dele são muito boas. E a gente publicou numa revista muito interessante, em 6 meses a gente conseguiu terminar. Foi uma vitória muito grande. Para ele, inclusive, foi surpreendente. E aí, eu voltei para o sertão. Ao voltar para cá, não tinha como fazer esse negócio. Aí preciso dar os créditos à FACEP. Ainda lá, abri um edital, eu enxerido, concorri na chamada para um nível que estava acima do meu. Só que aí eu dei sorte e a FACEP aprovou. E aí quando eu cheguei aqui, com 1 mês, os equipamentos que eu tinha lá estavam aqui. Aquilo parecia um sonho. Foi uma importação, o equipamento veio da Holanda, a FACEP aprovou. Então, assim, eu considero o professor Diogo como sendo que foi o ex-presidente da FACEP, como sendo um cara espetacular, que merece toda a homenagem, porque ele conseguiu fazer da FACEP uma verdadeira agência de fomento. Ele e o Arnóbio fizeram o que ninguém fez até hoje. E aí a FACEP foi lá e disse, olha, você quer esse equipamento? Tome. E aí o equipamento, incrível, prazo de 30 dias, saiu da Holanda, chegou no Brasil, e aí quando eu voltei, estava com o equipamento na minha cara, me pedindo, vamos fazer um capacitor juazeirense? Sim, vamos lá, vamos fazer. E a gente começou a trabalhar. Começamos a 2ª geração dos supercapacitores, aqui em Juazeiro, certo? E a gente começou a fazer umas coisas diferentes, fizemos uns nanotubos, colocamos umas decorações com partícula de óxido metálico e, incrivelmente, conseguimos fazer um capacitor melhor do que o que foi produzido lá. E aí nós concluímos a 2ª geração de supercapacitores aqui em Juazeiro. Pode seguir. A gente conseguiu publicar numa revista bem legal. Só que não era aí que a gente queria parar. Porque o nosso interesse é de praticar a economia circular. E a economia circular é aquele conceito de que os seus insumos são rejeitos. E o desafio que a gente pegou foi, vamos, ao invés de usar reagente importado dos Estados Unidos, usar aquilo que iria para o lixo. E aí teve o apoio de um pós-doc, que está aqui presente, que é o Haribe. E aí ele trouxe uma ideia muito louca para a gente fazer. E a gente começou a estudar essa estrutura, complicadíssima, certo? Para reproduzir uma coisa desse tipo, eu precisaria comprar muitos reagentes de altíssimo custo, de altíssima pureza. Essa é uma estrutura de fibras ordenadas, com uma estrutura biológica riquíssima, que, por incrível que pareça, vem do ovo. Aquele ovo que a gente joga no lixo, certo? Então ele trouxe a ideia, que tal a gente produzir capacitor de casca de ovo? Rapaz, casca de ovo, sim. E quem vai ser a nossa Aldrich? A nossa Aldrich vai ser o X gaúcho, né? X gaúcho. A gente descobriu que ele podia fornecer até 300 cascas de ovo por dia para a gente.
Então a gente começou todo dia lá, 300 cascas de ovo, pá. E a gente conseguiu fazer supercapacitor de casca de ovo. Ao invés de você jogar esse negócio no lixo, a gente consegue produzir dispositivos flexíveis. E aí a camiseta do herói brasileiro, que é o sertanejo, pode ser feita de casca de ovo. E essa casca de ovo, ela consegue, que é a terceira geração dos supercapacitores, ela consegue uma energia muito maior do que a segunda, que é muito maior do que a primeira. E eu tenho orgulho de dizer que isso é juazeirense, cara. É daqui. Pode passar para a próxima. E aí esse artigo deve sair... As provas chegaram hoje. A gente conseguiu publicar na CS Omega. E esse artigo deve sair até o final da semana. Esse é o nosso bebê, né? O nosso filho mais novo que saiu. E muito nos honra ter feito um protótipo de economia circular dentro dos laboratórios da Univasf. Fazendo propaganda, está aqui o auditório ali no cantinho, ó. O Instituto de Pesquisa e Ciências dos Materiais está ali do outro lado. São duas entradas aqui na Univasf, a entrada principal aqui do lado do multi-eventos e uma entrada lateral ali, é a região mais arborizada, mais agradável, com o projeto do nosso professor Sérgio Mota, que ele foi super eficiente, como sempre, para tudo lá, delimitou todo o laboratório. Isso era uma área que ia ser demolida, e aí ele foi lá, conseguiu dividir tudo, muito bonito, e a gente foi o primeiro instituto de pesquisa de nossa universidade. Hoje nós temos um segundo, que é o IPESB, que funciona ali mais próximo ao Rio, e eu acho que é um patrimônio que a gente tem, tanto o Instituto de Materiais quanto o IPESB, são dois patrimônios que a gente tem na nossa universidade, que a gente precisa prezar muito por eles. São vários laboratórios, quem não teve ainda a oportunidade de conhecer, visite. Nós temos laboratórios de altíssima complexidade, laboratórios de microscopia eletrônica, de Raman. Em breve nós teremos um liquefator de nitrogênio líquido. Então, contra tudo e todos, a ciência, ela respira e ela existe em Juazeiro. Um colega da escola militar visitou o laboratório na semana passada, e aí, quando ele entrou lá no laboratório, ele ficou olhando para os equipamentos assim e disse: rapaz, eu não imaginava nunca que aqui em Juazeiro tivesse uma coisa dessas. E aí eu saí, não falei nada para ele, mas é a semente que a gente tem que cultivar. Então, independente da área de conhecimento, independente do que se faça, a gente precisa acreditar que vai dar certo, sempre. Porque se nós que fazemos não acreditamos, quem vai acreditar? Não é? E aí nós chegamos à marca ali de 10 anos, a gente está organizando uma festinha, todos convidados. Em setembro teremos a festa de 10 anos do mestrado de Ciência dos Materiais. Hoje a universidade vive outra realidade, de vários mestrados, torcendo para que nós tenhamos os primeiros doutorados. E ciência é isso, né? Transpiração. Inspiração a gente tem uma vez no ano, em 5 segundos. O resto dos 365 dias é transpiração pura, certo? Só suar, suar, suar e seguir. Então, quem é que faz materiais? É o físico, é o químico, é o biólogo, é o médico, é o farmacêutico, é o zootecnista, é o veterinário. Todos precisam fazer materiais. Esse é o exemplo de interdisciplinaridade que eu trouxe para vocês. O médico que se nega a fazer materiais é aquele cara que vai comprar o medicamento da empresa X. Ele é um escravo da indústria farmacêutica. O químico que, ao invés de usar a casca do ovo, vai comprar um reagente da empresa X, ele é um escravo da empresa X. A gente precisa fazer materiais para que a gente não seja uma nação negligenciada. Eu prezo muito os cientistas cubanos, porque eles passaram por um período terrível de embargo, e nesse período eles sobreviveram. A gente pode estar começando agora o embargo autodeclarado, mas a gente não pode desistir. Se não tem reagente, a gente tem que inventar. Nem que a gente consiga fazer o rejeito ser insumo, mas desistir na ciência, essa é uma palavra que não existe. Porque para toda dificuldade existe algo que se autoconstrói. Eu adoro essa figura, porque duas mãos, elas nunca se casam, né? Mas elas se autoconstroem. E a colaboração científica é meio isso daí. Quanto mais difícil for a situação, mais colaboração você precisa desenvolver. E a colaboração científica é a essência da interdisciplinaridade. Porque é nessa essência que você assume que o seu parceiro vai poder te ajudar num momento difícil e vice-versa. E nesse momento os dois juntos são mais fortes.
Existe um ciclo que eu gosto de citar, que esse ciclo é fundamental. É bom ter colaborador, mas melhor ainda é ter um bom colaborador. Então, um bom colaborador é aquele que é exigente, que requer qualidade, cuja qualidade retorna bons resultados, cujos bons resultados atraem novos bons colaboradores. Esse ciclo continua. É atrás dessas pessoas que a gente precisa trabalhar. E fazer ciência para o sertão é buscar qualidade no que se faz, porque se a gente faz com qualidade para o sertão, a gente faz para o mundo. E quando a gente faz para o mundo, as pessoas se interessam pelos nossos problemas. A visão de coitadinho, ela não funciona, porque nós não temos na visão do coitadinho potencial para competir. Mas nós podemos sim ser interessantes para o mundo, porque fazer ciência para o sertão de qualidade é permitir com que esse saber direcionado não seja um saber segregado. Porque quando fazemos ciência para o semiárido de qualidade, o mundo se interessa por nós. E para mim é muito simbólico receber um professor do MIT aqui. Ele não viria de graça para cá. Se ele vem para cá, é porque o nosso saber que a gente consegue produzir está atraindo a atenção dele. E aí, como o planeta é uma grande aldeia, o sertão é também parte do planeta. E ao invés de nós sozinhos lutarmos pela solução do sertão, trazemos parceiros fortes, para que esses parceiros fortes comprem o nosso problema. E aí a gente precisa entrar nesse ciclo virtuoso. Entrar nesse ciclo virtuoso significa atingir êxito. Porque se eu colaboro com boas pessoas, faço uma ciência de qualidade, quebro os paradigmas do que vem a ser interdisciplinaridade, eu preciso basicamente de um combustível. Que combustível é esse? Estou chegando ao fim, certo? O combustível vem de Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Vamos ver que combustível é esse que faz a gente não desistir. Tem a PEC, tem a teto, tem a golpe, tem o que quiser. Mas um combustível faz com que a gente não pare. Um trator precisa seguir. E ele precisa de um combustível. E quem vai dar esse segredo para a gente é o Guimarães Rosa. Peguei trechos da obra dele. Vamos ler, tá? Mas na ocasião, me lembrei de um conselho de Zé Bebelo, de Nhanva. Um dia que tinha me dado, que era que a gente carece de fingir, às vezes, que a raiva tem, mas raiva mesmo nunca se deve tolerar de ter, porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Somente com alegria é que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações. Sem amor, é impossível fazer uma graduação. Sem amor, é impossível fazer ciência. Sem amor, é impossível viver. Um aluno que entra numa universidade pública, gratuita e de qualidade, como a Univasf, precisa estar radiante, feliz e amar o que faz. Porque quando você ama o que faz, até os piores momentos são oportunidades de aprendizagem. Então, ao amar o que se faz, você consegue passar por dificuldades intransponíveis. E para encerrar, não teria mensagem de amor maior do que essa daqui, que diz que não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz, que realmente importa. Espero que todos tenham gostado da palestra. Uma boa noite a todos. Esse momento está reservado para as perguntas. Alguém tem interesse? O professor Elinando está aberto às perguntas. Ninguém? Então, a Universidade Federal do Vale do São Francisco agradece a presença de todos, agradece ao professor Elinando pela palestra e convida para prestigiar a atração artística que acontecerá no hall de entrada deste auditório, com um repertório bastante sugestivo para o mês junino.
No hall também acontecerá a venda por estudantes veteranos da Univasf de alguns petiscos juninos e outros produtos. Obrigada pela atenção e tenham todos uma boa noite.